Entender a vida no nosso planeta também não é uma coisa simples, né, porque a gente tem que não sei se eu já começo com uma pergunta tão complicada, mas o que define a vida? É uma coisa simples ou é complicado? Não, é complicado pra caramba. Uma É, bactéria, um vírus ou mais simples do que isso? O que que é a coisa mais então, simples? aqui na Terra, a gente pode pensar nas bactérias como sendo mais simples, Ah, entre é? muitas aspas aí, né? Porque Tá. depende muito da bactéria. Tem bactérias que são muito adaptadas e muito diferentes, com metabolismos muito sofisticados. Mas aqui na Terra, se você olha para todos os organismos vivos, desde uma bactéria até um elefante, passando Tá. por você lá no meio do caminho. Todos. Mais pra bactéria ou mais para o elefante? Eu prefiro De não qual comentar, de né? Já que eu qualquer sou não, convidado. se você não tem como não ser ofensivo, né, se for pra bactéria é ofensivo, se for para o elefante tá me chamando de Ah, gordo. eu me sinto lisonjeado de me É. comparar a uma bactéria, mas tudo bem. É, porque bactéria a gente acha que é uma coisa muito simples, mas não é tanto assim. Não, não, elas têm metabolismos, ela tem um sistema celular muito Ah, sofisticado é? que permite que ela viva em todos os ambientes do planeta. Então, bactérias estão presentes desde o fundo dos oceanos até o alto das montanhas, nas Gelo, nuvens, no gelo, no nos deserto. vulcões, no deserto, Caramba. até na estação espacial. Ah, é? Na planta nuclear de Chernobyl já encontraram bactérias vivendo na alta incidência de radiação. Então, Caramba. bactérias são foda, em outras palavras. Pode Tá. dizer foda? Pode, Ah, então, claro. Do caralho isso, hein. então elas estão em todo lugar. Então elas Então são muito sofisticadas, mas mas uma bactéria simples seria a forma mais simples de vida aqui no planeta? elas são, pelo menos as bactérias mais simples que a gente encontra hoje, elas são muito parecidas com os fósseis dos primeiros seres encontrados no registro geológico. Ah, é? Então, se a gente olha no passado, porque a gente está falando de olhar a vida no presente É. hoje, mas a ciência também olha para a vida no passado. Então a gente pode tentar comparar as duas coisas para dizer, olha, no passado os seres eram desse jeito ou daquele jeito. Tá. Então se a gente pega os primeiros fósseis que aparecem, que estão lá em 3,5 bilhões de anos atrás, ou até mais tempo atrás, eles são muito simples, eles são organismos normalmente arredondados ou filamentosos, só com uma membrana simples, sem um núcleo organizado. Muito parecidos com as bactérias que a gente encontra hoje. Então, parece que a vida surgiu, ou os primeiros seres vivos eram parecidos com bactérias. Mas eu não Isso. respondi a pergunta ainda. É. O que eu estava falando é que todos os seres vivos, das bactérias aos elefantes, passando por outras coisas mais complicadas como vírus, prions e outras coisas que a gente pode conversar mais aí no meio do caminho, Tá. todos esses seres vivos do planeta, eles são feitos ou eles dependem de células. Sendo que a célula é a unidade mínima da vida como a gente conhece, que Ah, é é? feita por um invólucro, então é uma bolha, Tá. onde dentro da bolha a gente tem que essa bolha ela é semipermeável, então ela funciona como se fosse um filtro que permite a passagem de De certas coisas para dentro e certas coisas para fora. Ela tem um núcleo, desculpa, não tem um núcleo. Ela tem um sistema informacional, que é o DNA ou RNA, que serve para controlar o que ela deve fazer, tá. para guardar a informação genética. E ela tem um sistema metabólico, que é a maquinaria, que é a máquina que produz outras células. Basicamente, isso é o que faz uma célula. Que duplica, Que é? duplica a célula, que produz partes danificadas da célula, Tá. enfim, que mantém a vida funcionando. Todos os organismos são feitos dessas pequenas partes. Os, Todos, todos. os vírus não, mas nem os prions, mas eles dependem de células para se reproduzir. Tá. Então, o vírus, como o coronavírus, ele invade a sua célula, se reproduz dentro dela, estoura a célula e invade outras. Entendi. Então, todos os seres vivos do planeta, eles dependem de células para funcionarem. Então, É um amontoado de célula. vida como a gente conhece é célula, aqui Tá. na Terra. Então, assim, se a gente quisesse simplificar. Tá. Mas isso é o exemplo de vida como a gente conhece na célula. Não quer Tá. dizer que vai ser assim em Marte Ou em ou outra em outra galáxia. galáxia. Pode ser muito diferente disso. Mas é a unidade mínima da vida como a gente conhece. Uma bactéria tem mais de uma célula? Não, bactérias são seres unicelulares. Só Unicelulares. são feitos de uma única célula. Mesmo as mais Mesmo complexas. as mais complexas. Tem algumas bactérias que andam em bando. Elas estão acostumadas a interagir umas com as outras, trocar material genético, trocar informação, e a gente entende que elas são uns primórdios dos primeiros organismos multicelulares, feitos de múltiplas células. A gente encontra algumas bactérias que vivem assim.
A gente não pode dizer que a gente tá numa evolução ou involução de seres vivos, porque isso depende do ponto de vista, né? Porque os dinossauros, eles foram extintos, a gente pode ser extinto, e a vida tá sempre se rearranjando e se adaptando, não é? Não quer dizer Ou, que a vida surgiu como célula, passou para plantinha, passou para isso. animal, passou para macaquinho, passou para ser humano. Não. Chegou na gente, a gente é o ápice da complexidade e a gente vai evoluir para uma coisa. Não é assim que funciona. Não, nós somos quando a gente usa a definição de evolução natural, evolução darwiniana, nós somos tão evoluídos quanto qualquer bactéria que existe por aí afora. Você é tão evoluído quanto o coronavírus. É mesmo? No entendimento da definição de evolução darwiniana. Nós somos tão evoluídos quanto. Que é assim, eu sou fruto de uma adaptação em cima de uma adaptação, ao ambiente, adaptação. Isso. Os mais adaptados foram sobrevivendo e eu tô aqui. Exato. E, assim como um vírus. Também, exatamente a mesma coisa. Isso explode a cabeça se for pensar mesmo, né? O que acontece é que alguns organismos, a espécie daquele organismo pode ter surgido posteriormente na história evolutiva. Sim. Isso acontece, mas nós humanos somos... Mas como uma mutação? Todos nós somos frutos de mutações, né? A gente também? A gente também. Nós somos frutos de mutação que fizeram com que a gente divergisse dos hominídeos e desse origem ao Homo sapiens. Mas Homo sapiens, a nossa espécie, só tem 2 milhões de anos. Alguns crocodilos que estão por aí têm centenas de milhões de anos. Caramba! Então, entenda o que você quiser, mas eles são super evoluídos e super bem adaptados ao meio. Os parentes deles estavam junto com os dinossauros? Com certeza. É mesmo? Estavam junto com os dinossauros. Os dinossauros se extinguiram há 60 milhões de anos, né? Os crocodilos estavam aí já nessa época. E alguns tipos de aves também são evoluções desses dinossauros? As aves, elas são evolução de alguns tipos de dinossauros. Que sobreviveram ao processo de extinção dos dinossauros, se adaptaram, foram se modificando, dando origem a diferentes descendentes que deram origem a isso. Mas já existiam alguns dinossauros que tinham penas. Isso a gente quase não vê nos filmes, né? No filme. Acho que no Jurassic World apareceu, eu não lembro agora. Se for no Jurassic World, nos primeiros eu não lembro, não. Não é comum, mas alguns dinossauros tinham penas. Então eles pareciam mais galinhas gigantes do que répteis em alguns sentidos.